Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Somos Outsiders. É muito bom ter você aqui com a gente nesse vídeo novo, que eu sei que faz um tempo que a gente não aparece por aqui, mas períodos de quarentena, períodos de novidades, né? Então estamos aqui e eu quero falar com você justamente sobre isso, sobre quarentena. Bom, que a gente está vivendo um período diferente e anormal, isso eu acredito que não existe ninguém que discorde dessa afirmação, porque nunca na história da vida moderna a gente teve que ficar um tempo em quarentena. E o que é a quarentena? O que a gente entende como quarentena? Quarentena é você pegar as pessoas e isolar elas. Basicamente é isso, a versão mais resumida que você vai entender de quarentena é isola as pessoas. E nós estamos em isolamento. Eu sei que já faz um mês e meio que a gente está nessa nova realidade, muitos já estão defendendo que a gente deve sair do isolamento, começar uma retomada, mas o foco do vídeo não é isso. O foco do vídeo não é falar sobre devemos estar isolados ou não. O foco do vídeo é falar sobre isolamento, sobre quarentena, porque saindo ou não, a realidade é que hoje estamos em um certo nível de isolamento. E a minha pergunta para você é justamente essa daqui agora. O foco desse vídeo é justamente esse. O que você tem feito com o seu tempo nesse período de isolamento? A Bíblia fala que tudo debaixo do céu existe para um propósito. A Bíblia também fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se Deus permitiu que a gente tivesse esse período de se isolar, de estar mais tempo dentro de casa, significa que ele tem um propósito na minha e na sua vida para esse período. E como a gente responde a esse propósito é que vai ser fundamental em como e em quem nós seremos no final de tudo isso, quando esse período de quarentena e de isolamento acabar. Eu quero te chamar para uma rápida reflexão comigo em cima disso. Porque se você pegar e olhar para a Bíblia, você vai ver que esse negócio de passar um período de isolamento não é coisa de nós aqui, da nossa modernidade. Isso sempre existiu. Você vai ver lá no começo da história bíblica um cara que ficou 40 dias em isolamento. Esse cara se chamava Moisés. Ele ficou 40 dias e 40 noites no monte, só ele e Deus. Não tinha mais nada. Era ele e Deus. E ele investiu todo aquele tempo de isolamento dele com Deus. Resultado disso, Moisés sai daquele monte com a presença de Deus tão forte na vida dele, que a palavra fala que o rosto dele brilhava à luz de Deus. E dali em diante, Moisés foi outra pessoa na liderança do povo de Israel. Moisés trouxe os 10 mandamentos escritos por Deus para o povo de Israel. Ou seja, aquele período que Moisés ficou isolado foi fundamental para quem ele foi e para quem Israel foi diante de Deus dali para frente. Aí se você continua olhando para as Escrituras, você vai ver lá no Novo Testamento outra pessoa que ficou um período em isolamento. E essa pessoa também decidiu ficar 40 dias e 40 noites sozinha. Só que detalhe, ele não foi para um monte, ele foi para um deserto, aonde ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração com Deus. Você sabe quem é essa pessoa, né? Essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus pegou esse período de isolamento e ele gastou 100% em se dedicar e entender aquilo que Deus tinha para ele. Resultado, Jesus sai desse isolamento, desse período que ele ficou isolado e dali, daquele ponto em diante, ele começa o ministério dele, ele incendeia a terra, ele traz a salvação para a humanidade e ele perdoa os pecados de todo aquele que entrega a sua vida para ele. Será que Jesus soube aproveitar o tempo de isolamento dele? Será que Moisés soube aproveitar o tempo de isolamento deles? Não é à toa que você olha para esses dois caras e vê que, mesmo eles estando sozinhos, foi depois desse período de estar sozinho, bem investido com Deus, que o ministério, que a missão deles realmente teve sentido e foi uma explosão no mundo. E eu te dei 2 exemplos de pessoas que usaram o isolamento do jeito certo. Mas agora, a gente está em isolamento. A gente está passando por esse período não de maneira voluntária, como Moisés e como Jesus, mas de maneira
que coube a nós, caiu no nosso colo, a gente tem que resolver isso agora. Mas como a gente lida e aproveita com esse tempo, isso sim é responsabilidade nossa e isso sim vai definir os frutos que nós vamos colher ali na frente. Será que nós vamos ser como Jesus e como Moisés quando essa quarentena acabar e dali pra frente a gente fazer da nossa história e daquilo que Deus tem pra nós algo espetacular? Ou será que a gente vai pegar, usar todo esse tempo que a gente tem nas mãos e investir em nada e quando essa quarentena acabar a gente não ter nada para colher? Ou pior, a gente vai usar para distrações e as distrações nos roubar ou nos tirar do propósito de Deus? Antes de encerrar esse vídeo, eu te falei 2 exemplos de pessoas que aproveitaram muito bem um período de isolamento na Bíblia. Mas a Bíblia também tem um exemplo de uma pessoa que num período que não era de isolamento, um período que ela estava em casa, ela pegou e deixou as distrações tomar conta do coração dela e olha o que aconteceu. Você lembra comigo da história de Davi? Davi, em certo momento, era para ele ir para a guerra com o povo dele, ele resolve não ir e fica em casa. Só que ele não fica em casa como Moisés e como Jesus, dedicando tempo com Deus. Ele fica em casa dando espaço para distração. E ele sai andando pelo palácio dele distraído. Ele olha pela janela, vê uma mulher tomando banho e ele deseja aquela mulher. Só que aquela mulher era esposa de outra pessoa. Resultado, Davi pega com aquela mulher e dali em diante ele começa a colher um monte de problemas como resultado dessa distração que ele se permitiu cair. Eu te pergunto de novo, como que nós temos aproveitado esse período de isolamento? Já se foi pelo menos 1 mês e meio que a gente está mais tempo em casa. Eu não sei ainda quanto tempo a gente vai ter em casa, mas que esse restante de tempo eu oro para que na minha vida e na sua vida a gente invista com sabedoria, a gente invista com discernimento de Deus naquilo que é correto, naquilo que deve ser investido, para nos preparar, para que a gente plante boas coisas, para que quando esse período acabar e a gente puder voltar à nossa vida, a gente não volte como a gente era antes. A gente volte muito melhor, muito mais bem preparado, muito mais cheio do Espírito Santo, para tacar fogo nesse mundo com o Evangelho de Cristo e viver todos os propósitos que Deus tem para nós. Essa era a mensagem que eu queria deixar para você nesse vídeo aqui de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que tenha abençoado a sua vida. Se abençoou, compartilhe e mande esse vídeo para alguém e eu te vejo aí em um próximo vídeo. Deus abençoe.